Êxodo 2, 24. Tem alguém que está aqui pela primeira vez aqui na igreja? Se tiver, faz assim com a mão. Tem uma pessoa lá, aqui também. Mais alguém aqui desse lado tem? Ali uma irmã também. Deus abençoe aqui também. Deus abençoe muito a vida de vocês. Gratidão a Deus pela vida de vocês, pela confiança de hoje pararem o que vocês estavam fazendo para vir aqui a essa igreja. Tá bom? Nos perdoe por ainda não estar podendo receber vocês com todo o conforto que vocês merecem, mas eu tenho certeza que o alimento, que é a palavra de Deus, não vai faltar para o coração de vocês. Nosso desejo é que vocês voltem outras vezes, nosso desejo é que vocês fiquem, façam parte da família, mas isso é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração de cada um de vocês. Para nós já é uma honra ter vocês aqui nessa noite. Êxodo 2, 24, diz assim: e ouviu Deus o seu gemido. Ouviu o quê? Gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora, Gênesis 21. Gênesis 21, 17. Gênesis 21, 17. Que diz assim: e ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu o quê? Importante que vocês gravem isso aí. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E agora João, lá no Novo Testamento, João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 35, João 11, 35, João 11, 35 diz assim: Jesus chorou. Agora vá até o versículo 41, aí João 11 mesmo. Versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Diga assim: o Pai ouviu. Senhor Deus, e a nossa esperança é de que o Senhor esteja também ouvindo o clamor que sai do coração dessas pessoas que aqui estão. Senhor, cada um aqui tem uma história, quem sabe cada um aqui, Senhor, com as suas lutas pessoais, aquelas lutas, Senhor, tão individuais e tão particulares, que nem a pessoa que sentou ao lado hoje sabe o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor já viu, o Senhor sabe quem é cada um de nós que aqui está. O nosso nome está gravado na palma das mãos do Senhor, e nós cremos isso. Quem nos formou foi o Senhor, quem nos gerou foi o Senhor, quem nos fez nascer foi o Senhor, quem tem nos sustentado é o Senhor. Ah, meu Pai, nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor, meu Deus, quando olha para nós, nos tem como um tesouro particular do Senhor. Isso revela o valor que temos, e que isso fique claro no coração de cada um que aqui está nessa noite. Ouvidos bem atentos, coração rendido. Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Nas últimas 24 horas, aconteceram algumas coisas que me fizeram debruçar sobre esses textos. E o que aconteceu foi que eu coloquei lá uma postagem sobre necessidade de oração. Quem precisa de oração, me manda aqui uma mensagem no direct. E não dou conta de ficar agindo outras coisas e ver a quantidade. Por vezes eu tive que parar para dar atenção a cada uma mensagem que ali chegou e de fato orar pelas pessoas. Alguns não se detêm apenas em dizer eu quero oração ou eu preciso de oração. Alguns deles, algumas dessas pessoas, digitam alguns textos para mim.
Na grande maioria dos textos que tenho recebido ao longo dessas 24 horas, está escrito assim: ora por mim, porque eu não tenho nem mais forças para orar. Ora por mim, porque eu estou passando por um deserto tão grande que eu não consigo mais orar. Ora por mim, porque de mim não está saindo mais nada. Ora por mim, porque eu só consigo chorar. Ora por mim, porque a pressão está muito grande. Ora por mim. E pessoas que não são aqui da igreja, pessoas da cidade, pessoas que nunca nem entraram por essa porta. Algumas dessas pessoas nem sabiam onde era a igreja, mas estão lá colocando: ore por mim, porque estou fraco, sem força. E quando se está fraco e sem força, a impressão que muitos têm é de que Deus não pode ouvir aquilo que a nossa pequena força está tendo condições de fazer. E aí, quando a gente abre a Bíblia, nesses 3 textos, vem essa certeza ao coração. Às 3 da madrugada, eu me levantei para o meu momento com Deus, o meu momento de oração. A minha esposa estava ali do meu lado dormindo, e eu falei com Deus em pensamento: Senhor, eu quero clamar ao Senhor alto hoje. Aí Deus falou assim comigo: olha, desce e vai lá para o escritório que eu vou falar contigo. E quando eu desci, Deus me fez enxergar exatamente esses 3 textos aqui, mostrou para mim que eu não preciso clamar alto para que Ele me ouça naquele momento em que eu não estou conseguindo clamar. O primeiro texto que a gente leu é Êxodo capítulo 2, versículo 24. Um povo que estava debaixo de um jugo pesado, vivendo um período de escravidão. Durante 200 anos dentro do Egito, eles não foram escravos, mas há 230 anos eles estão amargando a escravidão. Esse povo já está então dentro do Egito há 430 longos anos. As gerações foram passando, não é? Esse povo que está dentro do Egito nesse tempo, todos eles nasceram na condição de escravidão, nasceram já sendo escravos, e a pressão estava grande. O Ramsés II, que era o faraó da época, está aumentando a pressão sobre eles. Você conhece o texto, a carga está sendo excessiva, porque o faraó que está governando o Egito está assistindo o crescimento desse povo, e isso gerou nele um receio: se esse povo se tornar mais forte do que nós, eles vão tomar o Egito das nossas mãos. Então, em uma tentativa, como disse aqui há poucos dias atrás, em uma tentativa de impedir o crescimento desse povo, ele aumenta as cargas, mas ele não para por aí. Ele manda também matar todos os meninos que estivessem nascendo naquele tempo. Se for menina, deixa viver, mas se for menino, entrega para a morte. E é nesse tempo aqui, que Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Qual o nome dele? Esse Moisés nasceu no Egito, passou 40 anos dentro do Egito, mas agora ele já está 40 anos fora do Egito. Porque Moisés, como você sabe, quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, matou um soldado egípcio, enterrou na areia, foi descoberto, teve medo e saiu fugido de dentro do Egito. Moisés está vivendo numa região distante dali. Moisés está tendo uma vida tão simples, apacentando ovelhas, que nem dele eram, era do sogro dele, um homem por nome Jetro. Mas de acordo com o texto que a gente leu, chegou a hora de Deus mover dentro do Egito. Chegou a hora de Deus sacudir o Egito. Chegou a hora de Deus mostrar para Faraó quem é que manda. Deus estava vendo tudo, e Deus tem o tempo certinho de agir. Deus tem o momento certo de operar. Agora entenda uma coisa: quando o chicote batia no lombo do povo, o texto não vai dizer que Deus desceu para livrar. Quando o Faraó mandou matar as crianças, a Bíblia não vai dizer que Deus desceu para livrar. Quando mandou aumentar a carga de trabalho, a Bíblia não vai dizer que Deus desceu para livrar. Quando o Faraó decidiu parar o crescimento, ou tentar parar o crescimento desse povo, a Bíblia não está dizendo que Deus desceu para livrar, mas quando esse povo fez uma coisa, e aquela coisa que lemos, o texto vai dizer que Deus decidiu descer para livrar. E o que foi que esse povo fez, que fez com que Deus descesse? Qual foi a atitude desse povo, que fez Deus decidir: pronto, agora eu coloco fim nesse sofrimento?
sofrimento. Agora eu coloco fim nessa escravidão. Qual foi a atitude desse povo? Foi algo fenomenológico? Não. O que esse povo fez? Fez um paredão? Fez uma manifestação? Não. O que esse povo fez? Foi para as ruas gritar liberdade, liberdade? Não. O que esse povo fez? Esse povo fez uma roda nas praças do Egito, deu as mãos e começaram a clamar a Deus em alta voz, todos eles reunidos? Não. O que esse povo fez? Gemeu. Está aqui no texto. Deus ouviu o gemido do povo. Agora é interessante isso. É interessante que em nenhum momento aqui da Bíblia, esse povo no Egito, a Bíblia está dizendo que eles se reuniram para dar as mãos, para clamar a Deus. E por muitas vezes a gente tem a falsa sensação que só se fizermos isso é que Deus vai nos ouvir. Só nos faremos ouvidos por Deus se a gente estiver com aquele grupo de irmãos que vai para o monte, que dá as mãos e que grita bem alto. Posso estar invalidando isso? Não estou. Não estou invalidando isso. Mas eu estou dizendo para você que esse povo aqui fez Deus descer quando gemeu. O que é isso? Gemeu. Não gritou. Não rasgaram o coração e disseram: socorro, Deus, vem agora. Senhor, nós agora que todos nós unimos a nossa fé. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Afinal de contas, que tipo de oração é a que Deus ouve? Porque hoje tem até os profissionais da oração. Como assim? Quando eu digo que tem profissionais da oração, é porque tem gente que cobra para orar. Tem gente que te pede o Pix pela internet para orar por você. Está cobrando para orar. Então eu estou chamando estes de profissionais da oração. Que se estão ganhando a vida através do Pix que entra pela oração que fazem, estão vendendo a oração. Em uma época em que há profissionais da oração, a gente abre a Bíblia e entende que Deus ouve gemido. Deus ouve gemido. Jesus lá no Novo Testamento diz que quando a gente for orar, a gente não deve fazer como os fariseus, que de hipócritas que são, vão para as esquinas, começam a orar em voz alta para que isso chame a atenção das viúvas. Interessante. Aí a gente abre a Bíblia em Êxodo 2:24 e o texto está dizendo que o povo gemeu e Deus ouviu. Isso traz alívio para o meu coração. E talvez para o de mais alguém aqui nessa noite. Porque nem sempre eu tive força para clamar. Mas isso me faz entender que naquele dia que eu gemi, Ele também me ouviu. Nem sempre tem alguém para segurar na nossa mão e clamar junto. Mas no dia que eu estiver sozinho, e de tão fraco que estiver, ao invés de clamar, fazer assim, ó. Faz assim, ó. Apóstolo, está doido? Não. Porque isso é gemido. De repente você fez e quem está do seu lado nem ouviu. Quem está do seu lado não ouviu o seu gemido. Mas que coisa linda é a gente abrir a Bíblia e ver que Deus ouviu o gemido desse povo. Mas presta atenção, por favor. O que Deus ouviu desse povo não foi um lamento, foi um gemido. O que Deus ouviu desse povo não foi uma murmuração, foi um gemido. O que Deus ouviu desse povo aqui não foi reclamação, não foi isso que fez Deus descer. A Bíblia não está dizendo que Deus desceu quando eles se lamentaram, quando eles reclamaram, quando eles bateram de frente, quando eles ficaram se queixando. Não, a Bíblia está dizendo que Deus desceu quando eles gemeram. Sabe quando dói? Ai, está doendo. Deus ouviu o gemido e desceu. E o que Deus fez?
por conta de um gemido. Vou te mostrar na Bíblia. Sabe o que Deus fez por causa desse gemido? Pergunta o quê? Levantou um homem de Deus, um profeta. Por causa desse gemido, Deus levantou um líder. Por causa desse gemido, Deus levantou um profeta. Por causa desse gemido, Deus levantou um homem e disse: você vai libertar o meu povo. Por causa desse gemido, Deus levantou alguém. Ai meu Deus, eu vou começar, irmão, desculpa, não é quinta patética, é quinta profética. Então lá vai. Você já gemeu aos pés do Senhor, e por causa desse gemido, Deus vai levantar alguém dentro da tua casa. Por causa do teu gemido, vai ter mãe que vai ver Deus levantando um filho. Por causa desse gemido, vai ter esposa que vai ver o marido se tornar um obreiro. Por causa desse gemido, Deus pode levantar inclusive você. Esse povo gemeu, e quando Deus ouviu o gemido, Deus olhou e disse: eu vou levantar Moisés. Ô mãe, eu sei que tem dia que falta força para clamar, mas geme, porque Deus vai levantar teu filho. Eu sei que tem dia que falta força até para chorar, já não tem mais lágrimas. Pode gemer, porque Deus vai levantar alguém. Olha o que Deus faz por causa de um gemido. Porque ouviu um gemido, levantou um profeta. Porque ouviu um gemido, massacrou os egípcios. Você não entendeu? Porque ouviu um gemido, envergonhou o Egito de ponta a ponta. Como? Mandando 10 pragas e assolando todas as casas dos egípcios. Não houve um egípcio que ficasse isento do peso da mão de Deus. Eu disse que Deus feriu todos os egípcios, porque alguém gemeu na presença dele. Esse alguém não gritou, esse alguém não clamou, esse alguém não foi para o alto monte. Por quê? Porque não tinham nem força para isso. A força que eles tinham era suficiente apenas para gemer. Mas quando eles gemeram, Deus ouviu. Sabe por quê, irmão? É melhor um gemido sincero do que uma oração hipócrita. É melhor um gemido sincero do que uma oração para impressionar quem está do lado. É melhor um gemido que saia de dentro do que uma oração que só saia da cabeça. É melhor gemer aos pés do Senhor do que clamar para impressionar os irmãos do ciclo de oração quando dá a mão em um monte, na rua, ou até mesmo dentro da igreja. Deus não está interessado no volume da sua voz, se o volume da sua voz não expressa a verdade do seu coração. Agora, se você gemer com verdade, Deus entende o que você está dizendo a Ele. Não é parecer ser, é ser de verdade. Não é imagem projetada, é a essência. Então vamos lá. Deus ouviu o gemido. Quando ouviu um gemido, levantou um profeta. Quando ouviu um gemido, arrebentou com o inimigo. Quando ouviu um gemido, massacrou o inimigo. Sabe aqueles demônios que têm perturbado você? Sabe esses demônios que se levantaram contra a tua família? Que se levantaram contra você no seu ambiente de trabalho? Apóstolo, mas eu não estou conseguindo nem orar mais. Geme, porque se você gemer partindo do seu coração esse gemido, Deus vai lá hoje, vai mandar esse demônio por terra. Quando Deus ouviu um gemido, eu vou repetir, olha. Quando Deus ouviu um gemido, Deus levantou um profeta. Quando Deus ouviu um gemido, Deus envergonhou os inimigos. Quando Deus ouviu um gemido, Deus abriu um mar. Rapaz, Deus abriu um mar, porque ouviu um gemido de um povo. Se abrindo o mar, se ele abriu o mar, porque ele ouviu o gemido sincero de um povo, que dirá uma oração sincera que você fizer na presença dele. Então vamos lá. A gente já aprendeu aqui nesse primeiro momento que Deus ouve o nosso gemido. Mas aí o que isso tem a ver com Gênesis 21? Muito. Porque lá em Gênesis 21 tem uma outra história conhecida nossa. Deus fez promessa para Abraão.
Diz que Abraão seria pai de uma grande nação, e que o filho seria, quem iria gerar era Sara. Só que Sara, devido à espera, o tempo está passando, Sara não consegue gerar, ela já está velha, estéril, avançada em idade, não tem mais ali o costume mensal das mulheres. Sara pensa, é impossível, o que Deus prometeu ao meu marido não tem possibilidade de acontecer por minha causa. Aí Sara comete um grande equívoco. Pergunta qual? Pergunta de novo qual? Sara faz Abraão olhar para Agar como ele nunca havia olhado antes. Porque Abraão nunca olhou para Agar como mulher. Abraão só olhou para Agar como escrava até aquele momento. Só que agora a própria Sara faz Abraão olhar para Agar como mulher. Porque diz, ó, se deita com ela. Ele fez o homem, o marido dela, olhar para outra mulher com um olhar de homem. Deita com ela. Ela apontou para Agar, ela fez Abraão olhar para Agar diferente. Faz um filho com ela. Você não pode ficar sem descendência. Isso tem que acontecer logo. Faz um filho com ela. Aí Abraão olha para Agar de uma forma que ele nunca havia olhado, leva Agar para dentro da sua câmara e vai ter o ato sexual com Agar. E desse ato vai nascer Ismael. Ismael vai crescendo, só que chegou um tempo em que Deus cumpriu aquilo que prometeu. E aqui a gente percebe que toda ansiedade é pedra de tropeço. Toda ansiedade vai trazer consequência. Agar agora vai olhar para Sara e Sara está grávida. Chega o tempo que Sara dá à luz, nasceu Isaque. Isaque era a promessa. Isaque vai crescendo e desmama. No dia do banquete, do desmame de Isaque, Ismael, que é o irmão, olhou, desprezou e zombou. Eu entendo Ismael, é ciúme de irmão. Quem aqui nunca teve ciúme do irmão? Quem aqui nunca teve um atritozinho com o irmão? Todo mundo aqui já teve. Então Ismael vai olhar para o irmão e vai debochar do irmão. Ele só está com ciúme do que o pai está fazendo para o irmão, porque nunca fez para ele. Aí Sara viu, a mãe de Isaque, disse assim para Abraão, olha, eu não quero que ele venha herdar nada com o meu filho. Pega a escrava e o filho dela e manda embora. Pega a escrava, o filho da escrava e manda embora. Em Gênesis 17, Deus já havia liberado uma palavra de promessa para a vida de Ismael. Agora Deus chega para Abraão, porque percebe que Abraão ficou triste com o que Sara falou, e diz assim, não tenha medo de despedir, de mandar embora Agar e a criança. Não tenha medo, faça como Sara está dizendo. Então Abraão se levanta pela manhã de madrugada, pega um punhado de pão, um odre com água, entrega na mão de Agar e diz, pega o menino e vai embora, você não pode mais ficar aqui. Vai embora. Só que Abraão comprou Agar dentro do Egito, lá em Gênesis 12, quando ele passou pelo Egito. E lá no Egito, a lei era o seguinte, ó, se um cidadão egípcio sair do Egito como escravo, nunca mais poderá voltar ao Egito. Então voltar para a parentela dela, ela não pode. E agora ela não pode também estar mais debaixo da tenda de Abraão. Então Agar está sem ninguém e sem para onde ir. Aí a Bíblia vai dizer no Gênesis 21 que Agar pega o menino, o punhado de pão, o odre com água e sai andando errante no deserto de Berseba. E acabando a água do odre, ela pega o menino, põe debaixo de uma árvore no deserto, põe debaixo da árvore, se afasta do menino e diz assim, ó, que não veja eu morrer o menino. Que diagnóstico é esse que Agar está tendo? Por que Agar está pensando que esse menino vai morrer? Só porque acabou a água? Não, é porque acaba a água e ela está percebendo que o menino está desfalecendo. Ela está percebendo que o menino não está bem. Essa criança não está bem. É por isso que ela deixa esse menino aqui e diz assim, eu não quero assistir a morte dele. É porque ela está vendo no semblante dele que ele está fraco.
Ele está com sede, ela não tem água para dar. O menino está fraco e continuando desse jeito ele vai morrer. Então ela deixa debaixo da árvore e vai para longe. Só que o texto vai dizer assim, ó, e ouviu Deus a voz do menino. Vamos lá. Ouviu Deus a voz do menino. Agora é interessante, Deus ouviu a voz dele, mas Agar não ouviu. Se Agar, que sentou, que foi parar a cerca de 50 metros dele, não ouviu ele, é porque ele não gritou, ele não falou alto. E por que não falou alto, Rayane? Porque ele está fraco. Ele está fraco. Quem está fraco não consegue clamar. Consegue? Quem está fraco consegue gritar alto? Não. O menino estava desfalecendo. Esse é o diagnóstico que a mãe tem acerca dele. Ele está fraquinho. Ela pega esse menino fraquinho, que já está caminhando para a morte aos olhos dela, deixa debaixo da árvore e sai. Percebe que ele está tão fraco, mas tão fraco, que ele não tem nem força para ir atrás dela. Nem força para ir atrás da mãe ele tem. Então o menino está fraco, abandonado debaixo da árvore. Mas olha o que o texto vai dizer: Deus ouviu a voz do menino. Se coloca no lugar do menino. O pai mandou embora e a mãe abandonou debaixo da árvore. O menino está fraco só fisicamente? Não, está destruído emocionalmente também. Ele está fraco fisicamente, destruído emocionalmente. E quando nós estamos assim, a gente não consegue ter força para clamar. Eu sei que tem dia que você chega aqui no culto e a gente diz assim, ó, levanta essa mão, adora a Deus. Aí quem sabe quem está do seu lado diz assim, ó, fulano, nem para dar um glória a Deus. Não é que você não quer, é que você talvez não esteja conseguindo, né? Você não consegue, você está fraco emocionalmente, arrebentado emocionalmente, se sentindo rejeitado por alguém, abandonado por outro alguém. Era assim que Ismael estava se sentindo. O meu pai me rejeita, a minha mãe me abandona, meu pai me mandou embora, minha mãe me deixa aqui debaixo dessa árvore, eu não tenho força para me levantar. Só que o menino falou com Deus. E o que eu aprendo aqui? Deus ouve o gemido, como ele ouviu lá no Egito, mas também Deus ouve a voz de quem está fraco. Hoje eu não vim aqui fazer você agarrar na lâmpada. Hoje eu vim aqui para te dizer que Deus ouve a tua voz quando você está fraco. Quando você está destruído emocionalmente, Deus ouve a tua voz. Quando você não consegue vir para um culto e clamar, mas você senta aí e fala baixinho com Deus, porque é o restinho de força que você tem, Deus te ouve. Quando você entra no seu quarto e a sua voz sai meio embargada, porque está se misturando com o seu choro, com o seu soluço de choro, sabe? Sabe quando a gente chora de soluçar? Quando a sua voz sai no meio de tudo isso, a sua voz não sai alto, a sua voz sai baixinha, porque você não tem força para clamar. Alguém te chama, vamos para o monte, você não consegue, porque você está sem força. Vamos embora, rapaz, reage, mas você não está conseguindo reagir. Você já tentou por várias vezes. É uma esposa que está lutando pelo marido há tanto tempo, mas enquanto está no culto, o marido está no bar bebendo. Aí alguém olha para você e diz assim, ó, força, força, força. Você quer ser forte, você só não está conseguindo. Você quer clamar, você quer, você só não está conseguindo. Aí por não conseguir clamar, você quase que ficou de boca fechada. Mas ainda bem que você veio para o culto hoje, para ouvir. Saiu uma palavra do altar dizendo para você que Deus não ouve só quem clama, Deus ouve quem geme. Deus ouve quem fala baixinho porque está sem força para clamar. Sabe aquele momento em que ninguém, a pessoa do seu lado nem conseguiu ouvir o que você estava falando? É porque não era para a pessoa ouvir, você queria se fazer ouvido por Deus. Sabe aquele momento que você entrou no quarto e você falou baixinho, falando assim, Senhor, socorro. Jesus, eu preciso do teu socorro. Jesus, eu estou cansado, eu estou fraca. Jesus, eu não estou aguentando mais. Você falou baixinho. Não é que Jesus ouviu? E ouviu Deus a voz do menino. O anjo desceu, teofania, Deus em forma de anjo desceu e foi até Agar e disse assim, o que é que você tem, Agar? Levanta e ergue o moço,
Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar em que ele está. Deus ouviu a voz de um menino fraco. Deus ouviu a voz de um menino sem forças nenhuma. Deus ouviu a voz de um menino que acabou de estar com a sensação no coração de que foi rejeitado pelo pai, abandonado pela mãe. Mas Deus ouviu a voz de um menino que estava já sem força e desfalecendo. E olha o que aconteceu quando Deus ouviu a voz desse menino. Pergunta para mim, o quê? Deus abriu um poço no deserto. Quando Deus ouve a voz de quem está fraco, Deus abre um poço no deserto. Não, só duas pessoas entenderam. Você cochilou, não pegou. Eu vou ter que repetir. Quando Deus ouve a voz de quem está fraco, Ele abre um poço no deserto. Vai ter poço nesse deserto aí, minha irmã. Vai ter poço, vai ter fonte nesse deserto aí. Quando Deus ouve a voz de quem está fraco, Deus ensina uma coisa nova para essa pessoa. Como assim? É porque se o pai não ensinou, se a mãe não ensinou, se todo mundo desprezou, Deus caminha de mão dada contigo para te ensinar. O menino cresceu no deserto. Por quê? Porque quando Deus ouve a voz de um menino cansado, de um menino que está fraco, Deus faz essa pessoa crescer no deserto. Quando Deus ouve a voz de quem está cansado, Ele abre um poço no deserto, faz crescer no deserto. E vou dizer mais, quando Deus ouve a voz de quem está cansado, Ele dá a essa pessoa uma geração de 12 príncipes. Estou fraca, estou cansada, apóstolo. É mãe. Mas deixa Deus ouvir tua voz, mesmo que esteja fraquinha de tanto cansaço. Por quê? Porque a sua descendência vai provar da bênção de Deus. O texto vai dizer que ele cresceu, foi flecheiro, habitou em deserto. A sua mãe trouxe uma esposa para ele. Ele teve 12 filhos. Eu estou no capítulo 21. No capítulo 25, ele vai para as terras lá do pai dele, no falecimento do pai dele, para sepultar o pai. Mas ele não foi sozinho, ele foi com seus 12 filhos. E cada um dos filhos dele morava em um palácio. Um dia, ele estava fraco, cansado no deserto. Mas mesmo fraco e cansado, ele falou com Deus. Falou baixinho, mas falou. Ninguém ouviu, mas Deus ouviu. Nem a mãe dele escutou, mas Deus ouviu. E Deus fez crescer naquele deserto. Deus ouve a voz de quem está fraco. Então, no livro do Êxodo, a gente aprende que Deus ouve o nosso gemido. E quando Deus ouve o nosso gemido, Ele levanta a profeta, Ele aniquila os inimigos e Ele abre um mar. Quando Deus ouve a voz de uma pessoa cansada e fraca, como é o caso de Ismael. João 11 tem aquela história de Betânia. Um amigo de Jesus fica enfermo. As irmãs desse amigo de Jesus, Marta e Maria. De acordo com a Bíblia, Jesus amava essa família. Mas aqueles que são alvo do amor de Jesus não estão isentos de passar por desafios na vida. Chegou o desafio na casa deles. Como quem sabe já chegou na sua também. Chegou o desafio. E quando chega o desafio na casa delas, o Lázaro está enfermo. Ela chama um mensageiro e envia até Jesus com um recado: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus ouve esse recado, sabe de quem se trata, é Lázaro, mas Jesus não sai correndo lá. Jesus permanece onde ele está ainda por 2 dias. 2 dias depois, Jesus se levanta, olha para os discípulos e diz: vamos para Betânia. Vamos para Betânia. Senhor, Lázaro está morto, vamos para Betânia. Os discípulos não querem ir porque tentaram apedrejar Jesus há pouco tempo naquela região. Tomé chama os discípulos no canto, dá uma escovada neles e diz: se for para morrer com eles, a gente vai. Morrer com ele a gente vai, porque é melhor morrer com ele do que viver sem ele. Vamos embora com ele. Eles vão.
Só que quando Jesus entra em Betânia, já é o 4º dia que Lázaro morreu. Aí vem Marta, você conhece a história. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. É verdade dela, tá? É verdade, é. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, não. Por quê? Porque a ausência de Jesus faz a morte chegar. A ausência de Jesus faz com que muita gente morra espiritualmente. A ausência de Jesus faz casamento morrer. A ausência de Jesus faz relacionamento de pais e filhos morrer. Marta não está errada no que está dizendo, não. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Ela está certa. Lázaro só morreu porque Jesus não estava lá. Mas se a ausência de Jesus faz alguém morrer, a presença dele faz alguém ressuscitar. Aí Jesus olhou para Marta e disse assim, ó, chama Maria. Marta corre para casa e chama Maria. A casa está cheia de judeus que foram consolar as irmãs. Quando eles olham Maria saindo, eles dizem assim, ó, certamente Maria está indo para o sepulcro chorar. Mas Maria ouviu Marta dizer assim no ouvido dela, ó, Jesus está te chamando. Maria sai na direção da palavra que ela ouviu. E quem não ouviu o que ela ouviu, está sem entender o que ela está fazendo. Tem gente que não entende por que você está dentro da igreja, porque não ouviu o que você ouviu. Maria chega e diz a mesma coisa, porque aquilo era uma verdade. Só que Maria se lança aos pés de Jesus, né? E diz, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Verdade, verdade. Repito que a ausência de Jesus faz a morte chegar. A presença dele faz a vida entrar. É verdade isso. Só que agora Jesus perguntou assim, ó, onde puseram ele? Onde puseram ele? Versículo 34. Aí disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí agora Jesus está seguindo as irmãs. Para onde? Para o sepulcro. Porque elas disseram assim, ó, vem e vê. Aí Jesus chega no sepulcro. E quando Jesus chega no sepulcro, está escrito no versículo 35, que foi o que lemos. Jesus chorou. Pergunta para o teu irmão, já chorou? Após, o que isso tem a ver com o contexto da mensagem? Tem tudo, eu vou terminar. Porque a gente leu também um 41. E no 41, Jesus falou com Deus. Olha o que Jesus falou no 41. Pai, antes de mandar Lázaro sair da sepultura, olha o que Jesus falou com o Pai. Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Ouvido quando? Porque logo depois disso aqui, ó, e tendo dito isto no 43, clamou com grande voz, Lázaro, vem para... Jesus não disse assim, ó, Lázaro, ressuscita e vem para fora. Não. Lázaro, vem para... Então Lázaro já estava vivo. Você está entendendo, Felipe? Lázaro já estava vivo. Porque Jesus só disse, ó, vem para fora. Mas olha o que Jesus falou, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Em que momento Jesus orou por Lázaro? Me mostra no texto, capítulo 11. O capítulo 11 inteiro está contando essa história. Aí eu quero você, como bom de Bíblia que é, me mostra na Bíblia onde está escrito a oração que Jesus fez por Lázaro. Porque Jesus está dizendo, ó, o Pai ouviu a minha oração. Eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Peraí, então Lázaro já está vivo, ele só vai chamar Lázaro para fora. Mas em que momento o Pai ouviu Jesus? A oração de Jesus está no versículo 35. Olha aí.
A oração de Jesus está aí, no versículo 35, Fabiola. Como que foi a oração de Jesus? Jesus chorou. Como assim? Jesus chorou. Quando você geme, Ele te ouve. Quando você fala baixo porque está sem força para gritar, Ele te ouve. E quando você chora, Ele também te ouve. Nem sempre eu orei com a minha boca. Teve muitos momentos da minha vida que eu orei com os meus olhos. Teve muitos momentos que da minha boca não saiu nada, mas dos meus olhos saíram. E eu sei que isso já aconteceu com mais alguém aqui também. Não foi só comigo. Não pode ter sido só comigo. Eu sei que teve gente aqui que já fez propósito de oração com Deus. E no começo até conseguia orar. Mas depois a coisa foi ficando mais pesada, mais intensa, e a situação não mudava, e no final você não conseguia mais falar. Quem sabe no meio você já estava só gemendo, e na reta final você estava só chorando. Eu já fui para o alto de um monte, dobrar o meu joelho, eu não conseguia falar uma palavra, mas eu só chorava, só chorava. E nessa madrugada Deus me mostrou esses textos e me fez entender. Por que você está querendo gritar alto hoje, meu filho? Se você chorar, eu vou te ouvir. Se você gemer, eu vou te ouvir. E se você falar baixinho, eu também vou te ouvir. Ele me levou para dentro do meu escritório essa madrugada para me ensinar. Mas não é porque eu estou precisando chorar por mim nesse tempo. Mas tem alguém aqui que está precisando chorar. Tem alguém aqui que está precisando gemer. Tem alguém aqui que está precisando orar baixinho. Mas aquela oração que sai daqui de dentro, sabe? Aquela que é produzida aqui, ó. Ela sai daqui, sai. Quase não sai som. Lembra da oração de Ana na ponta do altar? Ana orou durante 25 anos, pedindo a Deus um filho. Durante 24 anos saiu voz. No 25º ano que ela foi orar, não saiu voz. A Bíblia diz que a boca dela se movimentava, mas não se ouvia a sua voz. Por quê? Está no texto lá. Penina oprimindo. Ana chegou no limite. E quando a Ana chegou no limite, ela não tinha mais força para orar. A voz não saía, mas o gemido saiu. A lágrima saiu e Deus ouviu. Pai, graças te dou por haveres me ouvido. No momento em que Jesus deixou uma lágrima escorrer, aquilo era uma oração que ele estava entregando ao Pai. A lágrima de Jesus foi uma oração que ele entregou ao Pai. Aí no versículo 41, ele deixa o exemplo, o ensinamento para você e para mim. O que Jesus está dizendo para a gente aqui nessa noite: no momento que eu chorei, o meu Pai me ouviu e me atendeu. E se você chorar nessa noite, você também vai ser ouvido por Ele. Por quê? Porque olha o que Jesus ensinou. Quando a gente orar, a gente deve dizer assim, ó: Pai nosso. Ele chamava Deus de Pai, mas Ele nos deu a autorização de chamar Deus de Pai também. Ei, chora aos pés do seu Pai nessa noite, geme aos pés do seu Pai nessa noite, fala baixinho com Ele essa noite, Ele vai te ouvir. Termino dizendo que quando Ele ouve o meu gemido, Ele levanta um profeta, aniquila os inimigos e abre um mar. Quando Ele ouve a minha voz baixinha, porque não tenho força para clamar, Ele abre um poço no deserto, me ensina algo novo, me faz crescer nesse deserto e faz a minha descendência ser poderosa. Quando Ele ouve a minha lágrima, Ele ressuscita um morto de 4 dias.
Não, 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 não. Quando Ele ouve a minha lágrima, Ele ressuscita o que está morto na minha vida. Ele ressuscita o que está morto diante dos meus olhos. Oh meu Deus, tem gente hoje que vai derramar a lágrima, e esse casamento morto vai ressuscitar. Essa vida financeira morta vai ressuscitar. Esse ânimo morto vai ressuscitar. Quem está comigo para levantar dessa cadeira? Fica de pé. Eu não vim pregar para quem está forte. Apóstolo, então esse culto não é para quem está forte? Não, você pode até aproveitar essa palavra, guarda ela no seu coração, que se por acaso algum dia você precisar, ela já está aí dentro. Mas com todo respeito a você que está forte, eu vim aqui trazer um remédio, um bálsamo para o coração de quem está fraco, de quem nos últimos dias está dizendo assim: eu não estou aguentando mais, é muita pressão, muita luta. Até o bem que eu tento fazer é mal interpretado e as pessoas se levantam contra mim. Eu tento ajudar as pessoas e as pessoas se levantam contra mim. Eu estou mal, está tudo dando errado. Estou ferido, estou machucada, estou sem força para orar. Você veio para o culto achando que eu ia pedir para um segurar na mão do outro e a gente levantar um baita de um clamor. Mas isso não é válido? É claro que é. Só que tem coisas que você precisa falar para Deus através de um gemido, através de uma voz baixinha e através de uma lágrima, que no clamor alto você não pode falar. Tem coisa que é tão íntima que você não pode falar para ninguém ouvir, que não interessa aos outros que estão segurando na sua mão saberem. E o que é isso? É só um conselho. Para de abrir sua vida para todo mundo. Apóstolo, até com pessoa de oração, tem coisa, irmão, que até quem é de oração não tem que saber. É só você e Deus. Só você e Deus. Por quê? Simples. Assim como você, ninguém é perfeito. E a pessoa, no intuito de te ajudar, pode pedir oração por você, a melhor amiga dela. Aí a melhor amiga dela, no intuito de te ajudar, pode pedir oração por você, é também a melhor amiga, ou as duas melhores amigas. E daqui a pouco aquilo que era tão íntimo está na boca de um monte de melhores amigos por aí. Melhores amigos deles, mas não seus. Cuidado com a sua vida. Protege seu coração. Protege seus sonhos. O Senhor está pregando a divisão de forma alguma, união sempre. União não, porque união é 1 mais 1, né? Unidade, somos um. Somos um sim. Mas eu quero te ensinar isso usando o exemplo de Jesus. O ministério de Jesus, uma das maiores marcas do ministério de Jesus, Ramires, era a oração. Você vai ver o tempo todo, Jesus se retirou para orar. Jesus estava à parte orando. Em João capítulo 8, Jesus quando desce que traz aquela mulher adúltera, Jesus passou a noite toda no monte orando. Eu quero que você me diga uma coisa: o que Jesus estava falando com o Pai? Você não sabe, porque a Bíblia não diz. O ministério de Jesus, de uma ponta a outra, é oração o tempo todo. Jesus orava para tudo. Em tudo, tanto que os discípulos entendem que a oração é a chave do sucesso dele. Aí pedem assim a ele: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque Jesus orava todo dia, toda hora está Jesus orando. Jesus tinha êxito curando pessoas, subiu no monte para orar. Antes de curar, orava. Depois de curar, subia e orava. Mas o que Jesus falava com o Pai? Pouquíssimas vezes as orações de Jesus são reveladas. Pouquíssimas vezes. Porque até Jesus precisava falar coisas íntimas com o Pai, que dirá nós que somos miseráveis pecadores. Gemido, falar baixinho e lágrima são orações poderosas quando expressam para Ele
a verdade do que está aqui dentro. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que a família Semeando Amor não sejam crentes fakes, que parecem ser espirituais, que parecem ser de oração só porque clamam com alta voz. O desejo de meu coração é que a oração de cada um que aqui está seja ouvida por Ele. Nem que seja um gemido, nem que seja essa lágrima que já está rolando no rosto de alguns que eu estou vendo daqui.